Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Inicio com você, prezado ouvinte, nossa manhã quaresmal de terça-feira, com as meditações de Santo Afonso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O grande santo nos apresenta a meditação para o dia de hoje com o tema A separação dos escolhidos e dos réprobos no juízo final. Ele parte do texto de Mateus 13:49. Sairão os anjos e separarão os maus do meio dos justos. Quando todos os homens, nos assevera Santo Afonso, estiverem reunidos no vale de Josafá, virão os anjos separar os réprobos dos escolhidos. Estes ficarão à direita e aqueles serão, para sua confusão, impelidos para a esquerda. Ó, que triste separação! Meu irmão, de que lado nos acharemos nesse dia? À direita com os escolhidos ou à esquerda com os condenados? Se quisermos estar à direita, deixemos os caminhos que conduzem à esquerda. Assim que os homens tiverem ressuscitado, ser-lhes-á intimado que se dirijam todos ao vale de Josafá para serem julgados. Quando todos estiverem ali reunidos, virão os anjos e separarão os réprobos dos escolhidos. Os justos ficarão à direita e os condenados serão impelidos para a esquerda. Que mágoa não sentiria quem fosse banido da sociedade ou da igreja, mas que dor muito maior não sentirá quando se vir expulso da companhia dos santos. Um será tomado e o outro será desprezado. Diz São Crisóstomo que se os réprobos não tivessem outra pena a sofrer, esta confusão já seria para eles um suplício infernal. Atualmente no mundo são julgados felizes os príncipes e os ricos, e são desprezados os santos que vivem na pobreza e humildade. Ó cristão fiéis, vós que amais a Deus, não vos aflijais porque neste mundo viveis desprezados e em tribulações. A vossa tristeza se há de converter em alegria. Então se dirá que vós sois os verdadeiros felizes e tereis a honra de ser proclamados os cortesãos da corte de Jesus Cristo. Que brilhante figura não fará então em São Pedro de Alcântara, que foi vilipendiado como apóstata, um São João de Deus que foi tratado como insensato, um São Pedro Celestino que morreu numa prisão depois de ter abdicado o papado. Que honra receberão estes tantos mártires, cruciados aqui pelos algozes. Então, cada um terá de Deus o louvor. Que horrível figura, pelo contrário, não fará um Herodes, um Pilatos, um Nero e tantos outros grandes da terra agora condenados. Ó partidários do mundo, esperai-vos no vale de Josafá. Aí mudareis, sem dúvida, de sentimentos. Aí deplorareis a vossa loucura, infelizes. Por uma curta aparição no teatro deste mundo, tendes de fazer depois o papel de condenados na tragédia do juízo final. Os escolhidos serão colocados à direita, ou antes, segundo o que diz o apóstolo, para sua maior glória, serão elevados aos ares sobre as nuvens para irem com os anjos ao encontro de Jesus Cristo que deve vir do céu. Seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro de Cristo
E os condenados, como um rebanho de cabritos destinados ao matadouro, serão impelidos para a esquerda, esperando pelo juiz que virá pronunciar publicamente a condenação de todos os seus inimigos. Meu irmão, à direita com os escolhidos ou à esquerda com os que são reprovados? Fica para nós esta mensagem dura, uma mensagem profunda de Santo Afonso, que nos questiona no nosso modo de viver neste mundo, porque é o modo como vivemos neste mundo que determina o nosso caminho, para Deus ou para a condenação. Estamos nesta estrada, numa estrada que se bifurca. Para um lado, os que serão salvos, para o outro, os reprovados. Precisamos ter presente que, para caminharmos nesta estrada que conduz à salvação eterna, nós precisamos do auxílio de Deus, da intercessão dos irmãos, da oração, da vida comunitária. É na nossa paróquia, na nossa comunidade, às vezes aquela capela pequena lá na roça, aquela pequena comunidade que nem tem o templo, onde o padre todo mês vai lá rezar nas casas, em algum galpão, em algum lugar, reunindo a comunidade para os sacramentos, para a confissão, para a missa, para as bênçãos. É aí que começa o seu caminho para Deus. Portanto, nesta quaresma, valorizemos as nossas comunidades, nossas paróquias, onde nós participamos. Mesmo que tenhamos tantas dificuldades com as pessoas, às vezes até com o diácono, com a religiosa, com o sacerdote, mas nunca esqueça, a minha paróquia, a minha comunidade é o lugar que Deus usará para me chamar à eternidade, tendo paciência, praticando o amor, a solidariedade, o louvor, a adoração e esta grande experiência de juntos, como igreja, poder louvar o Deus único e verdadeiro. Vamos à palavra de Deus desta terça-feira. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós um versículo de Joel 2. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. A Sagrada Escritura, na palavra do profeta, conclama o nosso coração a viver esta graça. A graça de voltar a Deus. Voltar a Ele enquanto temos tempo, enquanto Ele se deixa encontrar. Veja, prezado ouvinte, que a Sagrada Escritura sempre nos orienta nesse processo de conversão. E a conversão ela precisa ser profunda, do nosso espírito, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da nossa mente, de todos os nossos sentidos. A conversão é cordária, é dar o coração a Deus, é dar tudo a Deus. Nossa vida é tão curta, passa tão rápido, e a gente precisa fazer tudo, os nossos trabalhos, a nossa administração, as nossas condutas, tudo que a gente fizer neste mundo em pensamento, palavras e obras, precisa estar alcançado pela luz divina, a luz que santifica, a luz que renova, a luz que transforma. Quão importante é viver esta graça. A graça de Deus que nos impulsiona, que nos leva adiante e conduz os nossos corações no verdadeiro caminho a Deus. Que o Senhor Jesus derrama sobre nós o Espírito dele, para não nos cansarmos nesta tarefa tão bonita de trilharmos o caminho de Deus. Fiquemos no caminho do Senhor e abdiquemos do caminho do mundo, do caminho do pecado, que é tão largo, que é tão atrativo, mas que só traz tristeza,
depressão, angústia e sofrimento às almas que ingressam nesse caminho, que é o caminho largo, o caminho do pecado, o caminho chamativo. Vamos ao caminho de Deus, que é o caminho estreito, que é o caminho do sacrifício, é o caminho do Calvário, é o caminho da cruz, é o caminho da paciência e da transformação de nós mesmos em verdadeiros testemunhas de nosso Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, na presença dos anjos, quero te apresentar o ouvinte do programa de hoje, apresentar as angústias, tristezas, os medos, a desolação, as inseguranças que porventura estejam no coração de quem ouve este programa neste momento. Pai Santo, sem a tua graça não seremos nada. Te entrego, Senhor, o coração, a vida do ouvinte deste programa, que o Senhor o transforme num coração de paz, num coração de vitória, num coração de bênçãos. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com a tua graça, com a tua justiça e com as tuas bênçãos. Toca o coração dos doentes, dos tristes, dos desanimados, dos que estão angustiados diante desta peste que assola o mundo. Conduza-nos, Senhor, com teu olhar, porque nada pode nos tirar do teu caminho e da tua paz. Fica conosco, Senhor. Pela intercessão dos santos anjos, venha sobre você, ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.